receber de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Aquele que precisa da cura, a palavra de Deus cura. Aquele que precisa da libertação, está na palavra de Deus. Aquele que precisa da conversão, enfim, o milagre que nós precisamos está dentro da palavra de Deus. Basta a gente crer somente, agir, determinar aquilo que Deus colocou no nosso coração, ou até mesmo aquilo que foi a gente que pensou, mas que se tiver na vontade de Deus acontecerá no tempo dele, em nome de Jesus. E a palavra de Deus se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, Evangelho de São Marcos, segundo escreveu São Marcos, capítulo 5. Vamos iniciar no versículo 21. E a palavra de Deus tem aqui um título que diz o pedido de Jairo. Então, hoje nós somos o Jairo. Qual é o pedido que nós temos diante de Deus para fazer? Antes da gente sair de casa, a gente já tem que fazer o nosso culto em casa. Temos que orar em casa, temos que agradecer em casa. E chegar aqui a gente só vai continuar o que a gente já iniciou lá. Porque lá é onde começa o culto, a adoração. Amém? E aí diz, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Veja que aonde Jesus ia, a multidão estava. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Então veja que esse homem, ele já fez o que a igreja? Preste atenção, igreja, olhe para cá, igreja, não perca a sua vista, a sua atenção com nada, esqueça. Agora o momento é a palavra de Deus. Então veja que esse homem, ele fez o que? Ele se prostrou. Então ele fez o que? A adoração. Ele adorou a Jesus. E é o que nós temos que aprender a adorar Jesus. Não adorar o pastor Val, não adorar o diácono, o evangelho, não adorar a imagem, adorar outra coisa. E sim aquele que é o Criador dos céus e da terra. A gente vai o que? Se espelhar no pastor Val. Por que se espelhar no pastor Val? Porque ele é de Deus, porque ele tem algo da parte de Deus. Então o próprio Paulo disse, sejam imitadores de Cristo, mas também sejam os meus imitadores. Mas ele falou para imitar no sentido da palavra, do modo de caminhar, de se vestir, de falar, de se posicionar diante das pessoas, diante dos lugares, diante daquilo que a gente fosse fazer, mostrar, não propriamente a gente, mas mostrar quem está com a gente, quem está na nossa vida, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele diz assim, insistentemente lhe suplicou. Então veja que ele insistiu. Eu vejo pessoas dentro da igreja ou fora fazendo o contrário, desistindo. Eu tinha muitos motivos e tenho muitos motivos para desistir, mas eu continuo perseverando. E os irmãos têm que continuar perseverando. Teve um dia aí que eu conversei com Deus. E eu liguei para o meu pai, mas meu pai não atendeu, acho que ele estava dormindo. E aí Deus disse assim, ligue para o presbítero Gilvan. E eu liguei. E ele nem ia me receber. Mas aí como eu pego ligeiro as coisas, graças a Deus, eu já entendi a situação. Eu disse, meu irmão, eu não vou entrar, não vou subir para chegar até a sua casa. Eu quero falar com o senhor fora mesmo. Então pode vir. E ali eu conversei com ele, desabafei algo com ele sobre o meu relacionamento. Porque eu fiz isso. Primeiro falei com Deus, mas Deus me direcionou ao homem de Deus. E é uma pessoa que é de Deus, uma pessoa também que é de família, tem a família dele, já lutou e luta até hoje, como todos nós aqui. E ali eu conversei algo com ele sobre o meu relacionamento. Eu disse, irmão, eu não vou continuar mais
aqui de prova, porque já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, e não dá mais. Eu já dei muita chance, eu já fiz isso, aqui, enfim. E ali ele disse: meu irmão, mas não é assim, a palavra diz assim, o sermão com a palavra, com a palavra. Resumindo, eu fui embora. E eu sabia que ele ia orar, eu sabia que ele ia interceder pela minha vida, pela minha família, para poder não acontecer aquilo que eu estava falando, que eu falei com Deus. Então eu queria o que naquele momento desistir, mas eu não desisti. Amém, igreja? Glória a Deus. Então temos que ser persistentes, porque jamais os problemas vão se levantar contra a gente se a gente não tiver o que? Aos pés de Jesus. Se a gente, quando a gente está prostrado aos pés de Jesus, pode saber que a tempestade ela vai aparecer, os problemas vão aparecer, mas sempre Jesus está conosco. Ele estava dormindo no barco, mas ele estava atento ao que estava acontecendo. Mas os discípulos, por não ficar atentos, por isso que deixando diz assim: igreja, olha para cá, não é olhar para mim, olhar para o que, para entender o que Deus está falando, o que Deus quer falar. Então veja que eles estavam desatentos, porque a gente vem para a igreja, alguém pode dizer: poxa, essa palavra eu já ouvi, certamente, mas a palavra de Deus ela sempre se renova. Então a gente tem que estar atento àquilo que Deus está falando, e não só dar glória a Deus, aleluia, dizer que eu creio em Deus de boca, não, porque ele mesmo disse: vocês falam com os seus lábios de mim, mas o seu coração está longe de mim. E tem muitas pessoas fazendo isso dentro da igreja, não é fora, é dentro, não cumprindo o que ele está falando. A palavra está sendo o quê? Derramada, a mesa está aqui, vocês estão sentados na mesa para receber a palavra. Veja que esse homem ele se prostrou, um homem que tinha dinheiro, um homem que era reconhecido, que tinha fama onde ele morava, mas quando ele chegou diante daquele que é o eu sou, que é Jesus, ele se prostrou, ele reconheceu que o recurso que ele tem, o que a fama que ele tinha, não valia nada. Então assim nós também temos que saber: o terno é apenas uma vestimenta, mas o terno não vai dizer quem eu sou. Quem vai dizer quem eu sou é as minhas atitudes diante das pessoas e diante de Deus. E ele suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e esse mesmo Jesus que foi com ele, ele está aqui conosco também. Ele está aqui para curar, ele está aqui para ressuscitar, ele está aqui para libertar, ele está aqui para consertar aquilo que precisa ser consertado. Mas a gente que tem que querer, porque muitas das vezes a gente culpa o diabo, porque isso é o diabo, porque é o diabo. Não, não é o diabo, não. É a gente que tem que tomar vergonha na nossa cara e querer a mudança, dizer: a partir de hoje eu não bebo mais, a partir de hoje eu não fumo mais, a partir de hoje eu não prostituo mais, a partir de hoje eu não vou fazer coisa errada. É a gente que tem que ter essa decisão. Temos que ter a autorresponsabilidade sobre a nossa vida, e não é nossa propriamente, é de Deus. E muitas das vezes a gente não dá valor à alma que Ele nos deu, e fica colocando a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa no homem, no filho, no cachorro, no gato, enfim, em Deus. Até em Deus diz que Deus é culpado, e não é assim. A gente tem que saber que a gente também tem os nossos defeitos. O que a gente planta, a gente vai colher. Não tem como fugir dessa plantação da lei que Deus já estipulou. E esse homem se prostrou, esse homem suplicou, ou seja, aquele homem estava tão aflito com a situação que ele disse: oh, poxa, eu não posso nem recorrer aos médicos. Eu tenho dinheiro, eu tenho condição, eu tenho fama, eu conheço fulano e ciclano, mas eu não posso fazer nada. Eu tenho que ir até aquele Jesus, aquele que salva, aquele que liberta, que eu já ouvi a fama dele. Ele faz muitas coisas, muitos prodígios, muitos milagres, e ele foi até Jesus. Como nós saímos da nossa casa e viemos até a casa de oração, a igreja, para poder ouvir mais de Deus, para poder melhorar naquilo que precisamos ser melhorado. Outra coisa que a igreja erra, nós como seres
nós erramos é quando a gente fica olhando o pecado do irmão e se esquece do nosso pecado. A gente aponta para o irmão, mas a gente, esse mesmo dedo, a gente não aponta para ele. A gente não chega diante do espelho e se olha no espelho. A gente só sabe dizer: o irmãozinho fez isso, o irmão fez aquilo. Não é assim que a gente tem que fazer. O irmãozinho, você errou. Vamos aqui, vamos conversar. E aí é assim, assim, assim. Se for possível, chama até 2 testemunhas, como está na palavra de Deus, e mostra ali como é que ele tem que fazer. E não ficar apontando, porque eu vi o irmão ali fazendo isso, eu vi o irmão fazendo aquilo. Aí a gente não está ajudando, a gente está o quê? Julgando. E Jesus, ele disse que não julgueis para não ser julgados. E continuando diz: grande multidão seguia. Aí vem agora a parte que tem um título, né? A cura de uma mulher enferma. Grande multidão seguia, comprimindo, ou seja, apertando Jesus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, quantos anos, igreja? 12 anos. Muitas das vezes a gente só tem um mês que está na igreja, uma semana, e a gente já quer ver o milagre, a gente já quer que Deus faça e aconteça. Essa mulher passou 12 anos, não foi 12 dias ou 12 semanas. Quanto tempo a irmã Marcela, a missionária Marcela, sempre ela se emociona quando ela conta esse testemunho? Ela teve que esperar uma década, 10 anos, foi assim, irmã, para poder ela receber a herança do Senhor. Veja, Abraão, o pai da fé, passou 25 anos para receber o Isaac, o filho da promessa. Não foi assim, pastor? 25 anos, meus irmãos. Mas ele, por um momento, como nós não somos perfeitos, ele errou. Ou seja, ele deu ouvido a quem não era para dar ouvido naquele momento, que foi a Sara, a mulher dele. Ou seja, ele pegou um prato que não era para ele pegar. Ele foi comer o fruto que não era para ter comido. Ou seja, ele fez que nem Eva e Adão e Eva. Mas Deus permite as coisas acontecerem, porque muitas das vezes a gente duvida. Tem pessoas, se eu perguntar aqui quem conhece Deus, todo mundo vai levantar a mão, até eu vou levantar a mão. Mas muitas das vezes a gente não conhece Deus. A gente diz que conhece e não conhece. E, continuando, ela tinha o que? Uma hemorragia. Ou seja, essa mulher estava hemorrágica, ela estava doente. Quantos outros estão hemorrágicos espiritualmente dentro da igreja, mas não quer ser tratado? Deus está falando: meu filho, se conserte, meu filho. Deus, se você não se consertar, você vai descer a sepultura. Minha filha, se você não sair da prostituição, você vai para a sepultura também. Você não vai ser alguém. Eu quero fazer você alguém, porque eu já fiz você alguém, porque você é minha imagem e semelhança. Mas muitas das vezes não quer. Eu fico triste quando eu vejo muitos jovens, porque eu também sou jovem, tenho 38 anos, não pareci ter mais tempo, graças a Deus, porque minha pele morre na conserva, graças a Deus. Então, eu fico triste, pastor, quando eu vejo uma notícia: mataram um jovem, ou vários jovens. O jovem era para estar aqui, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra, evangelizando, fazendo algo para Deus, e não descendo a sepultura antes do tempo que Deus determinou. E não é só jovem, tem os adultos também, pessoas já maduras que não vigiam e vai buscar caminhos tortos, porque a palavra de Deus diz que tem caminhos que para o homem ele acha que é certo, mas aqueles caminhos são tortos, porque o caminho é Jesus, a vida é Jesus. Aleluia. E a salvação está em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E muitos padeceram a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário vindo a pior. Veja, o Jairo, ele tinha condições, não pode usar o recurso, porque a situação dele não permitia. A mulher hemorrágica gastou tudo que tinha para poder solucionar o problema dela, e ela também não conseguiu, ou seja, não adiantou de nada. Veja que tem comparações dos dois, tem quase a mesma cor, mesmo testemunho dos dois aqui, fatos diferentes, mas o mesmo contexto que está no texto. Então, os dois teve condições,
financeira não proporcionou o milagre acontecer na vida deles. Então, muitas das vezes a gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço, e aí a gente solta burro em ponta de faca. E veja que quanto mais ela tentava, a situação dela piorava. A palavra de Deus diz que quando aquele espírito mal sai da vida daquela pessoa, Jesus limpa aquela casa, e aquela casa não cuida, ou seja, aquela pessoa não cuida da sua casa, ou seja, da sua alma, ele traz 7 demônios piores do que ele, e a vida daquela pessoa fica pior do que quando era antes. Então veja que a gente não tem que estar brincando, a gente está no natural, mas a gente também é espiritual. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e temos um espírito. Mas tem pessoas que não estão enxergando isso, vê as coisas acontecendo e só diz assim: meu Deus, eu estava no monte, eu subi o monte para poder fazer um propósito lá com Deus, fui lá com Deus e aproveitei e levei até os panfletos que o pastor passou para mim, que a gente vai estar evangelizando em nome de Jesus. E aí o pastor lá orando: meu Deus, que o Senhor cesse essa guerra, meu Deus, não sei o que essa guerra, meu Deus. Esse pastor, acho que ele não leu a Bíblia, não, ele leu e não entendeu. Porque como é que eu vou, igreja, a gente como igreja vai orar contra a vontade de Deus, se a gente está vivendo os últimos dias, os últimos tempos? Ele disse que haveria guerra, rumor de guerra, pestes, fome em todos os lugares. A gente passou por uma peste que assolou o mundo inteiro. E um pastor, homem de Deus, falar um negócio desse, ele está indo contra Deus. Ele poderia dizer o quê? Meu Deus, que o Senhor proteja aquelas pessoas que realmente não estão entendendo o que está acontecendo, ou às vezes sabe o que está acontecendo, que o Senhor que o Senhor venha com a sua misericórdia proteger essas pessoas dessa situação. Mas dizer para ele parar a guerra, não, igreja, porque a gente está indo contra a palavra, tudo tem que acontecer. Por isso que a igreja de Cristo tem que deixar de ser hemorrágica, tem que estancar esse sangue espiritual, porque o sangue já foi derramado naquela cruz do Calvário, que foi o sangue de Jesus, para nos lavar, para nos salvar, para nos purificar. Mas a gente quer botar lama no pecado, não pode, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porém que a multidão tocou-lhe a veste. Ela veio por trás e ela tocou a veste de Jesus. Ela ali conseguiu enfrentar a multidão. Eu tenho uma multidão para enfrentar todos os dias, como os senhores e as senhoras também têm multidão para enfrentar todo dia, que são os problemas, as aflições, aquilo que vem contra para querer nos derrotar, mas não é para nos derrotar, é para que a gente venha agir a fé. Como essa mulher, ela teve fé, uma mulher que era imunda para a sociedade, uma mulher como a gente pode ver em Levítico 15, rapidinho. Glória a Deus. Levítico, eu preciso abrir, né? Vou abrir aqui, só para poder a gente entender bem. Levítico 15, capítulo 15, versículo 19 ao 25, diz assim: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imunda até a tarde. Tudo sobre o que era se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar o leito dela, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando mandar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todo dia do fluxo
sua menstruação. Então veja que aqui já tinha uma instrução dada por Moisés sobre a impureza. Então essa mulher, para aquele povo, ela estava sendo impura, ela não poderia nem chegar próximo àquela multidão como ela chegou. Mas veja que ela até isso ela superou. Ou seja, quando ela ouviu que Jesus estava passando naquele lugar, ela disse: agora é a minha oportunidade. E nós estamos tendo a nossa oportunidade. Não sei o que vai acontecer daqui que eu sair daqui, ou até eu terminar de pregar aqui, como ninguém sabe. Então a gente está tendo a oportunidade de se corrigir hoje, de se converter hoje, de mudar hoje. Não é esperar amanhã, não, quando Deus quiser. Deus já quis e já quer que a gente faça a vontade dele, que a gente obedeça a voz dele. E essa mulher, ela superou a situação, a vergonha que ela estava. Imagina a mente dessa mulher, como é que não estava. Essa mulher, ela entrou em depressão. Não tem como, pastor, essa mulher não ter entrado em depressão. Porque se essa mulher que acaba no relato, ela tinha um marido, imagina a vida sexual dessa mulher com seu marido. Se ela não podia nem ter uma relação com aquele homem. Imagine isso aí. Então veja que coisa essa mulher passou. Mas ela creu quando ela ouviu só falar em Jesus, porque ele sempre foi famoso e continua sendo famoso. Porém, ele sempre se recuava da fama, ele sempre se escondia. Por quê? Porque ele já sabia que a fama derruba qualquer ser humano. E ele estava com o humano mesmo sendo Deus. Agora veja que privilégio, igreja. A gente poder tocar o próprio Deus em pessoa, sendo Deus, mas em pessoa. A gente tem esse privilégio de tocar, de andar com Ele. E muitos não deram valor a isso. A mulher teve a oportunidade de tocar e tocou na veste dele. Ela só tocou na veste. Porque dizia: se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curada. Veja que essa mulher já estava determinada. Ela já colocou no coração dela, na mente dela. É como a palavra que dá em Provérbios 23:7. Aquilo que o homem imagina, assim é. Então aquilo que a gente, eu já me imagino como pastor. Por isso que eu me visto como pastor. Por isso que eu busco pregar como pastor. Por isso que eu busco me comportar como pastor. Não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Mas eu já me vejo como pastor. E não só eu que me vejo assim, outras pessoas já me veem assim. Tanto que pessoas me chamam de pastor. Eu digo: não, meu irmão. Ela dizer que aquele Deus, eu sou diabo. Não, meu irmão, o senhor é pastor, pela fé. O senhor crê, eu disse amém, meu irmão. Só que Deus já falou isso para mim. Deus fala comigo. Só que tudo é no tempo de Deus. Amém, glória a Deus. E logo que esse dia estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos. Veja que os discípulos, eles eram desse tempo. Responderam os discípulos: fez que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Só que veja que eles estavam tão voadores, vamos dizer assim, estavam voando no tempo, que Jesus disse: o quê? Quem me tocou? Jesus disse: quem me apertou? Quem me comprimiu? Ele falou, ele não fez essa pergunta. Ele perguntou: quem me tocou? Uma coisa é eu tocar, outra coisa é eu apertar, é eu querer comprimir alguém, espremer. E ele estava sendo espremido e comprimido, mas ele disse assim: alguém me tocou. Só que eles, por não estar atentos, como muitos cristãos, discípulos de Jesus, como eu, começo a crer, se não estiver atento, perde a bênção, irmão. Porque a bênção já é nossa, a promessa já está aqui na Bíblia. São mais, os estudiosos que estudam a Bíblia falam que são mais de 8.000 promessas. O pastor sabe disso, e é um estudioso também, glória a Deus. Então a promessa já é nossa. Mas para a gente adquirir essa promessa, a gente tem que estar no ABC de Deus, que é obedecer. Glória a Deus. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Veja que os discípulos, nós somos considerados como que atalaias. Eles eram para estar como atalaias. Eu converso com o presbítero, ele
olhe para mim, você não vou olhar para o Senhor, mas eu tenho que dar o meu, eu sou assim, eu estou no lugar, mas eu não fico distraído, eu olho para lado, eu olho para cima, eu olho para trás. Não é que eu estou com medo, é porque a gente tem que vigiar, isso já é de mim mesmo, da minha natureza. Então ele não estava sendo o quê? Atalaias. Quem teve que observar o que estava acontecendo foi o próprio Jesus. Como é que Jesus está com os seus soldados e os seus soldados estão desatentos? Ele ficou tão desatento que já próximo dele ser preso para ser julgado, deve ser crucificado, o Pedro foi lá e cortou a orelha do mal. Estava desatento e o próprio Jesus foi lá e o repreendeu. Ainda mais um homem sanguinário como ele era. É assim, pastor? O Pedro era uma bênção de Jesus, mas depois ele melhorou como ele tem que melhorar, como cada um de nós temos que melhorar. Aleluia. Então a mulher atemorizada, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Veja que ela fez para a igreja a mesma coisa que Jairo lá atrás, que a gente já falou e já leu, fez. Ela se prostrou, ela o adorou, ela reconheceu que ele realmente é Deus, ele realmente adorou. Mas veja que ela tremeu, ela ficou trêmula. E eu vejo crente bagunçando com a própria vida dele mesmo, e querendo bagunçar até com a vida da família dele. Porque quando eu planto algo errado, eu vou colher. E aquilo de errado vai sofrer não é só eu diretamente, a minha família vai sofrer as consequências. Então veja que ela se prostrou, ela reconheceu que ele tinha feito um milagre na vida dela. E então eu vejo crentes que nem tremem e nem temem diante de Deus. Ficam zombando de Deus, achando que pode zombar, porque a própria palavra diz: não erreis que de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Ou semeia, ele vai ser farto. Aleluia. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Veja que ele chamou ela de hemorrágica ou hemorrágica. Vai, tua fé te salvou. Ele disse: filha, vai e a tua fé te salvou. Ele não disse assim: eu que te salvei, mesmo sendo ele que fez aquilo ali. Mas o que chama a atenção de nosso Deus é a fé. Não é o choro. O choro faz parte, que a gente é ser humano, nós temos nossa emoção. Mas muitos não estão sabendo identificar o que é a fé natural da fé espiritual. Porque tem a fé natural, mas tem a fé. Ela teve a fé natural dela aí, se arrastando para chegar a ele. Então foi a fé natural dela aí até ele. Mas ela teve a fé espiritual quando ela disse assim: se tão somente eu tocar. Então ela já entrou espiritual, porque aí já foi no espírito dela, na mente dela. Ela disse: se eu tocar, eu receberei a minha vitória. Porque esse homem cura. Se já ouvi falar dele, que ele cura, que ele transforma, que ele faz e acontece. Então hoje chegou a minha oportunidade. Como nós também temos a nossa oportunidade. Eu não sei o que vocês estão passando, não sei o que vocês vieram buscar, deixou de estar buscando. Mas se vocês creem nessa palavra, não é na palavra, certo que a palavra também diz: aquele que crê em Deus estarei seguro, aquele que crê nos seus profetas prosperareis. Então, querendo ou não, vai ter que também acreditar no homem de Deus ou na mulher de Deus que estiver ministrando a palavra sobre a vida de vocês. Porque a palavra que eu vem para mim. Glória a Deus. E falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Veja, Jesus estava terminando de falar com aquela mulher, finalizando o que ele tem que finalizar, mas aí já chegou alguém com notícias negativas, dizendo que aconteceu algo